dependente agora, pareço um drogado. E aí, quando eu faço uma reunião sem IA, eu falo, meu Deus, vou ter que depois mandar manualmente a ata. Eu falo, que dor, mas super de boa. Acho que vai ser mais objetiva hoje. A dor é só Trouxe sua, o né? pessoal aqui, Flávio, que é o nosso lead de UX, UI, Gabi, que é a nossa lead de projeto aí, que toca mais o dia a dia, Davi, que é nosso sócio aqui, né, CEO, que lidera toda a frente de tecnologia e projetos. Oi, é só te interromper. Ô, dona Carla, você tá ligando do hospital, dona Carla? Carlinha? E pessoal, nem ligando do hospital, ligando Você... da planta, já botaram eu para trabalhar. O povo aqui não perdoa, não. Misericórdia. Não, tô ok, então. Desculpa, gente. Achei que você Boa tava no tarde a todos. hospital ainda. Saudades. Tô não, A tô de gente estava volta aqui. aqui. Ah, Tô de que bom. volta. Então tá 89%. bem, 89. Bom, desejo muita força aí para chegar a 100%, tacando Zara para tudo que é lado. Mas vamos lá então, galera. Dando um update sobre uma conversa que rolou com a Letícia Otto, bem legal ali na terça, né? E eu acho que tem um cruzamento aqui com o Digital Challenge, como que a gente pode ajudá-las, que é a questão do agente de IA, né? Como narrativa de evolução e trazer mais o aspecto de IA para o visualizador 3D. Então, eu compartilhei, aí vou dividir em duas frentes. Eu compartilhei com o Otto uma sugestão de narrativa para os slides em termos de fases do projeto, que eu acho que a gente pode ajudá-los ali com elementos visuais, com vídeos, com mockups, né? Vocês que vão determinar a narrativa final e a forma de fazer, mas eu me coloco aqui à disposição que precisar, Carlos, né? Otto, para a gente ajudá-los com os slides, contem com a gente, tá? Mockup de Fechado. tela, como que seria se a gente IA, isso a gente pode fazer, né, bem rapidinho. Se vocês tiverem atualizações aí sobre datas das apresentações, que a última conversa, né, estava um pouco ainda não definido, aí assim que vocês tiverem as datas, vocês tragam, assim que tiverem, quanto antes a gente trabalhar para vocês, mais rápido, né, vocês vão ter os elementos em mãos para finalizar os slides, tá? E aí a gente pode falar um pouquinho sobre essa narrativa, Otto, se você achar que faz sentido, tá? É, Oi? Desculpa. Alguém Acho que falou? vazou o áudio. Ah, beleza. Então a gente pode falar um pouquinho ali sobre isso, mas o que a gente definiu também com a Letícia na terça foi de o, avançar com uma POC do agente para, de repente, em termos de time, até vocês terem isso em mãos para mostrar, tá? Eu acho que é aqui que seria interessante, por isso que eu chamei mais pessoas, para compartilhar um pouquinho do que a gente precisaria do lado de vocês para que a gente possa avançar com essa prova de conceito. E aqui eu alinhei com a Letícia que não envolveria investimentos, então a gente vai fazer, que a gente vai precisar da ajuda de vocês com informações e alguns elementos que eu vou passar agora, mas que idealmente seria algo já apresentável até, um link para que vocês possam visualizar, de repente até durante ali a época do Digital Challenge. Pode falar, Carlos. Eu tô atrasada nos assuntos, tá? Aí desse. Mas eu queria, falando em datas, porque o Digital Challenge ele repete, ele se participei do ano passado, então ele se repete. E aí, só para você ter uma ideia, na próxima semana, que é dia 22, não sei se o pessoal já comentou, chegou nessa parte, a gente vai ter. Nossa, dia Na, 30, Carlinha. dia O 30, né? 22 é o do Isso, outro grupo. desculpe, então estou confundindo, Não, né? tranquilo. Então, daqui a 2 semanas, a gente já tem mentoria executiva. O que é mentoria executiva? É o primeiro nível da planta, né? São os vice-presidentes, e a gente apresenta para eles, inclusive, coincidentemente, o Shark Tank, para quem a gente vai apresentar é o Paulo Souto, que é o responsável, é o diretor da nossa área. Entendeu? Tipo, o diretor da Letícia, da gente, tudinho aqui, da gente, tudinho. A gente decidiu alguns aqui. Então,
essa responsabilidade a mais de conquistar, eu vou ter a oportunidade de já conquistar o meu VP. Não só da banca, que vai talvez participe da bancada, mas como o cara que talvez lá na frente, quando tiver um investimento, vai tomar a decisão de seguir ou não. E aí, tanto, Ian, a gente está perseguindo que a gente tem o pitch pelo menos pronto, assim, ou pelo menos todo esboçado com o Otto até antes do dia 30. Para a gente mostrar para o Paulo Souto já estruturado. Pode ser que tenha algum refinamento ali, mas a ideia é de levar dia 30 para o Paulo Souto já tudo pronto, assim, só refinadinho pro Shark Tank. Lindo, perfeito. Então a gente... a gente não vai estar, obviamente, né? De jeito nenhum pronto durante essa data, mas os slides e uma tela, né? Isso, sem dúvida, a gente consegue oferecer para vocês. E o que eu compartilhei com o Otto, que vocês podem depois analisar juntos e ver se faz sentido, já foi uma sugestão em cima daquela primeira conversa, né, Otto, Sara, que a gente teve sobre o projeto, né? Então, basicamente, aqui a gente vem até no nível de, falando assim de um pitch de 5 minutos, 10 slides, ideias de narrativa, mensagem-chave para cada slide, mas praticamente a gente está falando de alguns atos, né? Primeiro ato falando ali da visão de futuro, né, que vocês estão trazendo, aí mostrando o desafio, né, que vocês estão resolvendo. Então foi bem numa lógica de pitch. E aí falando da etapa 1 da POC, né, que rolou e ainda está rolando até o final do ano, que a gente vai estender mais 2 meses para vocês, e dos primeiros resultados que a gente tem qualitativos e quantitativos, com uma ideia ali de potencial de aumento de vendas de acessórios das concessionárias a partir do que vocês já fizeram dentro do grupo do Case da Índia, mas também a gente coletando o máximo de informações que a gente tiver agora, né, de outubro, que está rolando esse incentivo desde o evento. De repente, novembro, dezembro, quando vocês apresentarem, a gente vai ter ainda mais dados, mas aqui é trazer real impacto, comparando Fiat Strada com Fiat Toro, né, no mesmo período, uma com os acessórios, outras sem o visualizador, e comparando com os números relacionados ao ano anterior, né? Então, dali, provavelmente devem ter alguns insights. Aí a gente traz aqui resultado de lembrança de marketing, a gente pode ajudá-los aqui com elementos de resultado mesmo. E aí, etapa 2 é a rollout do visualizador 3D com AR, para trazer essa visão, né, de futuro e o caminho que a gente já está fazendo agora para, de repente, levar para a RAM, levar para a Jeep, né, que foi a proposta ali que a gente está conversando com Letícia. E aqui alguns impactos. Então, aí ver o que faz sentido, né, vocês trazerem para a narrativa ou não. E aí, etapa 3, que seria essa visão de apresentar já como uma evolução com o Personal Shopper AI, que teria esse intuito de ser um assistente de venda, treinado com todos os dados de produto, de acessórios, da Stellantis, disponível via site, ali dentro do visualizador, né, com uma interface de chat, podendo ser multimídia, né, você ter respostas em texto, em voz, em vídeo, em animações 3D, né, clicáveis, que você pode ver automaticamente sendo aplicado ali no visualizador, integrado com o CRM de vocês. Então, alguns diferenciais que a gente trabalha aqui com o Personal Shopper. Então, seria uma POC que a gente pode rodar também até o final do ano, ou dependendo da velocidade que a gente consiga colocar isso no ar, pode ser ali final do ano, início do ano, a gente tem ali alguns meses. E a etapa 4 disso seria o rollout também do Personal Shopper para outras marcas do grupo, trazendo todos os benefícios ali da escala. E aí finaliza com uma lógica de impacto financeiro disso tudo, impacto em venda de acessórios, impacto potencial em conversão digital também, caso vocês queiram fazer um drive to Mercado Livre, né, como a Letícia comentou por alto, tempo médio no site, eficiência operacional, lembrança de marca, e aí uns slides finais aqui falando de futuro e tal. Mas foi uma primeira narrativa só para, em cima do que a gente conversou, para tangibilizar um pouco do que a gente está falando. E em relação aos agentes, algo que a Letícia levantou também, que pode ser bem legal da gente trazer aqui,
é a gente desenvolver um agente para interação com o público final, B2C, mas uma outra dor que ela falou que é muito grande é usar esse agente como uma espécie de copiloto, um tutor para as equipes comerciais serem treinadas, e as equipes que estão mais em contato ali com nas concessionárias. E congelou só pra mim? Congelou. Não, Eu pra mim ia- também. Acho que Congelou ia tudo cair. bem. Opa, voltei. Voltou. Cortou muito tempo ou só esses últimos segundinhos? Os últimos Não, segundinhos. você ia falar das Bom. concessionárias. Isso. Isso, que a Letícia falou que uma outra aplicação que seria muito forte seria levar esse personal shopper, essa IA, para treinamento também das equipes que estão ali mais no dia a dia nas concessionárias, para entender os diferenciais de ter os acessórios oficiais da Mopar em relação a outros e usar isso como também um tutor, né? Uma espécie de IA de treinamento sobre esses diferenciais dos visualizadores. Que no final a base vai ser a mesma, mas talvez uma engenharia de prompt um pouco diferente para cada frente. Eu acho que engloba também dentro da evolução do visualizador 3D como próximos passos. Então, era essa narrativa que eu queria me colocar e colocar toda a equipe à disposição para ajudá-los com o que for necessário de telas ou diferenciais, resultados, bullet points e tal, e falar um pouquinho sobre as nossas necessidades em termos de informação para a gente conseguir avançar com um protótipo ali desse assistente para vocês, para não ir já para o ar, né, no site onde está hoje, mas para ter um link onde vocês possam interagir, testar, e a gente já ter algo para mostrar para a diretoria aí nos próximos meses, como não só slides, né, do Digital Challenge, mas mostrar que algo já está no ar aí para vocês verem. A gente tem uma feira, geralmente a feira é no meado de novembro, e geralmente o Shark Tank final, que a apresentação final é final de novembro, começo de dezembro, no passado, foi nesse período. E antes de eu deixar a palavra com o Otto e com a Sara aí, eu quero chorar outra coisa baseada nisso aqui. Sara, não reclama. Então, assim, quando você falou do personal shop, além esse projeto, já é um projeto que você conhece a gente queria levar ele para o Challenge, porque é uma vitrine muito importante. Ano passado, como eu tinha comentado, eu tive um projeto vencedor e eu tive a oportunidade de apresentar para todo o board da empresa e foi aprovado assim. Quando ele olhou o projeto, estou dando um exemplo. Eu quero isso para ontem, eu quero isso funcionando, entendeu? E eu também tinha uma coisinha ali para o cara testar. O Vinícius estava comigo também ano passado, então a gente, além desse projeto, a gente tem um outro projeto e eu queria aproveitar a oportunidade para conversar com você. Descobrir o nome de alguém só pela descrição. Ou está procurando alguém. O povo grita aqui, desculpa, tá, gente? E a gente queria aproveitar a oportunidade também, que é um projeto que chama esse, como você conhece outras montadoras e conhece outras coisas, se você conhece. Baseado no que você falou ali, a gente tem um outro projeto que a gente está chamando ele de Auto Track Experience, que hoje o cliente da Stellantis, quando ele compra um carro, ele não tem em alguns momentos ele precisa realmente ligar para o vendedor dele para confirmar, e aí, tá tudo certo? E aí, o carro tá chegando? E aí, vai chegar mesmo? Não tem feito assim, tipo um Mercado Livre, que ele conseguisse ficar acompanhando pelas principais etapas logísticas. E também, durante esse processo de compra, como é muito dinheiro, é muita coisa ali que acontece, às vezes o cliente meio que pula. Por exemplo, ele comprou uma Strada Freedom, que lembra nosso carro-chefe da nossa POC, e aí depois ele lembrou, velho, eu tenho que botar um gancho de reboque. Vixe, eu tenho que comprar capota também. Ele começa a lembrar coisas que depois ele vai precisar, mas ele já comprou o carro. E aí a gente queria aproveitar, a gente está pensando em aproveitar os aplicativos que a gente já tem hoje. O aplicativo, quando o cliente compra um carro, ele tem um aplicativo lá, por exemplo, Fiat Connect Me. E aí a gente já vai ter o perfil do Ian lá, o Ian já cadastro, já sei que Ian é casado, sei a profissão de Ian, já tem um perfil lá do Ian, o Ian já baixou o aplicativo, e à medida que, quando ele fosse dando esses insights logísticos, a IA, por exemplo, como se fosse
baseado, como fosse um personal shop, percebeu que Ian comprou uma Freedom, certo? E a Freedom tem oportunidades de acessórios que eu podia ofertar para o Ian, mas personalizado ali, baseado no perfil do Ian e baseado no que o carro do Ian falta. Por exemplo, eu não vou oferecer por exemplo, vamos supor, comprei a Rampage, vou dar uma Toro, por exemplo, eu comprei a Toro Vulcano. A Toro Vulcano, ela já vem com capota, ela já vem com estilo, mas ela não vem com estação de caçamba, ela não vem com friso, ela não vem com alguns embelezadores, por exemplo, que nós tem. E aí me dera esse agente, certo? Ele, na hora que eu dar o pop-up, ei, Ian, seu carro está em um processo de transposto logístico, mas você já viu tudo que você pode ainda, tudo que você pode colocar aí no seu carro? Vem customizar comigo e chamar o nosso aplicativo, ou tipo, aproveitar para trazer para o cliente, para ele de repente conhecer tudo que tem de acessório, esse agente personalizar para ele acessórios que ele poderia colocar e onde ele poderia inclusive brincar como o carro dele ficaria com esses acessórios, entendeu? Fazer uma venda casada pós quando ele sai da concessionária, entendeu? Porque acontece muito, tá? Eu fiz alguns cases de ficar o dia todo acompanhando venda lá, fiquei só assim, só butucando, e às vezes o cara rejeita mesmo, não quer que a pessoa do acessório, ou não quer colocar nada agora, mas depois, quando eu fui acompanhar a entrega, ele fica perguntando, sabe, se ainda dá tempo, às vezes instala lá de última hora e etc. Aí por isso que eu comentei, porque a gente tem esse outro projeto também que vai estar. A gente tem 3, né, Sara? Então, 3 projetos, a gente tem que fazer. Tem 3 projetos que a gente colocou, e os 3 são finalistas, os 3 passaram para a próxima etapa do Ela não satisfeita em ter um só, ela quis ter 3. Eu tô só em 2, tá? Tem 3 Isso, não. e aí eu tô nesse, tô com esse que eu acabei de te dizer, aí eu queria saber, tem alguma coisa do que eu tô te contando, por exemplo, Chevrolet, por exemplo, ele tem um home-stack, o cliente consegue ver o carro, não sei o quê, mas oferece para o cliente acessório, alguma coisa assim? Ó, Lembra? é uma lógica Você de... conhece alguma coisa parecida com o que eu estou te falando? Sei que o Mercado Livre faz. Já que você comprou, aproveite e coloque também, compre também, mesmo depois do cliente já ter comprado. Sim, isso é uma lógica simples de upsell, né? Então, dá para a gente criar um agente de upsell, né? Um agente de... Ele vai, assim, hoje esse acompanhamento é feito via WhatsApp, via e-mail, com um vendedor, como é que é? Hoje a gente não tem nada. A gente tem uma base, uma aplicação estelante chamada AutoTracking. E esse AutoTracking, hoje ele não está difundido porque ele teve milhões de problemas. Mas a minha ideia é trazer esse agente para dentro do aplicativo da marca. Hoje, se você comprar um carro, você tem um aplicativo que nem o OnStar. E aí o da gente, por exemplo, da Fiat chama Connect Me. E aí lá o cliente tipo liga o carro, vê combustível, vê próxima revisão. Mas a minha ideia é colocar-se ali dentro tipo, aproveitar a aplicação e através de, por exemplo, pegar uma API e tudo mais, e o nosso personal shop está sempre oferecendo para o cliente mais um lugar para o teu personal shopping tá, entendeu? Mais um lugar para o Entendi. personal shopping tá. Ó, Porque hoje, tipo, só para o cara ver que o carro dele chegou, nossa, beleza, o carro chegou. Mas eu queria que, à medida que antes do carro dele chegar, ele tivesse a oportunidade ainda de acessorizar, mas com experiência fluida. Porque quando ele entra no aplicativo, tu já sabe que ele é Ian, tu já sabe a data de nascimento, tu já sabe onde ele mora, tu já sabe a versão detalhada do carro dele. Então, IA leria tudo que vem de série e o que é que sobra aqui ainda para eu personalizar. Por isso que precisa ser um IA. Por que precisa ser um agente shopper? E era mais um lugar para o teu agente estar. Eu queria trazer esse teu agente desse projeto de agora, do coisa, mas também para dentro do pós-vendas. Porque sabe onde ele vai comprar? No Xing Ling, no Mercado Paralelo, no Mercado Livre, não sei aonde, entendeu? O acessório. E aí faz o cara ir no site, por exemplo. Eu queria te oferecer, você viu que Sofrido ainda dá para
vamos embelezar ainda mais esse carro, tá chegando o dia, você ainda pode, sei lá, vocês sabem que tem essas frases atrativas, vocês conhecem melhor do que eu de negócio, de essas frases que chamam o cliente a pensar, porra, acho que eu vou precisar mesmo de uma capota marítima. E aí ele super claro. poder eu oferecer, mas ele poder ir lá também no visualizador, mas porque a tua IA foi lá e ofereceu para ele baseado na versão do carro dele. Queria trazer esse seu agente também para dentro desse outro projeto. Super claro, super claro. Eu quero vender a MetaCoin em um monte de lugar. São 3 necessidades aqui, que 3 possibilidades super reais, e é só entender onde vocês precisam de mais ajuda e prioridade, né? Porque a gente esse só vai conseguir criar... Esse de hoje. Esse meu é secundário, porque... Não que seja secundário, é porque eu não tenho dinheiro para esse, eu não tenho nada. Eu tenho uma ideia e um sonho eu tenho um sonho. Esse meu projeto é um sonho de... O cliente, ele reclama muito, sabe? Tem uma pesquisa nossa na NPS, e que tem uma pesquisa específica para o prazo de entrega. Aí o cara, puta que pariu, eu compro um cortador de ovo na Shopee e sei de tudo, e compro um Commander de 280 mil, tem que estar me humilhando para saber onde está o carro. Então eu quero aproveitar, mas eu não queria dar para o cliente só preparação, processo de qualidade, transbordo logístico. Eu queria aproveitar para vender. Eu quero aproveitar esse momento aí. Eu tô dizendo porque eu vivi isso aqui recente. Eu comprei uma esmerilhadeira pro meu marido. E aí, beleza, só vem 2 rebolos. Aí disse, por que você comprou a esmerilhadeira? Você também precisar de disco de corte. Aí depois chegou, Carla, parabéns pela comissão de esmerilhadeira, seu disco de corte. Mas você também vai precisar de escovas, não sei o quê. Nessa putaria, desculpa o palavrão aqui. Meu irmão, eu comprei uns 5 discos diferentes que chegaram próximos a esmerilhadeira. Alguns chegaram depois, uns chegaram junto, porque eu ia precisar, realmente. Eu só comprei a máquina, mas eu ia precisar dos discos. É que nem eu comprei um impressor e dizer, você também vai precisar do cartucho preto, do cartucho vermelho. Super claro. Eu tenho esse sonho na minha cabeça, tá? E super relevante. Então, vamos lá, só para... A gente já tem uma outra aqui que estamos atrasados para entrar. Desculpa. A POC de Personal Shopper vai ser dentro do visualizador, tirando dúvidas dos acessórios. Primeira, que é essa que a gente precisa brifar aqui rapidinho para vocês, o que a gente precisa para avançar, para botar a mão na massa. Fechou. Segundo ponto, dentro dessa lógica, a gente vai também criar uma variação dela, que é para treinamento das equipes sobre os diferenciais dos acessórios versus acessórios Xing Ling do mercado paralelo, tá? Então esse é o segundo ponto. Terceiro ponto é esse que você trouxe, Carlinha, que aí é uma agente de upsell e cross-sell de acompanhamento de pedido, que a gente tem que entender qual vai ser o melhor momento dela entrar em contato com o cliente final para ter essa interação. Então, se são... acho que esse é um segundo projeto, né? E aí a gente pode ajudar também com telas, né? Mostrando a possibilidade disso daí. Vamos marcar um ponto, não sei qual é a disponibilidade. A gente fala dos 2 projetos separados, Carlinhos. Aí a gente puxa o Ian de novo, só para falar do AutoTrack, e a gente coloca as informações que a gente precisa, porque eu acho que eles estão até atrasados. Sim, então, é porque eu não queria perder a oportunidade, para te dizer que foi de um canto que eu disse, eu queria um projeto puxar o outro. Dizer assim, ó, a MetaCoin não está desenvolvendo isso aqui, mas eu também queria que ela desenvolvesse isso aqui. Ele já tem expertise, ele já tem expertise. Isso. Conta com a gente. Vamos e eu sei que você é uma pessoa que acredita aí no nosso poder de barganha, tá? Vamos para cima. Pode deixar, a gente vai ajudá-los sim. Então, aqui eu só vou explicar o que a gente precisa para startar oficialmente, talvez semana que vem. Aí, Otto, eu lembro que... A gente está falando do configurador, né? Isso, o configurador. Fechou. Eu lembro que a Letícia comentou que precisava alinhar com a Karina, né, a questão do Personal Shopper, ia ter uma conversa antes com a Karina e tal. Então, isso que aí, eu não sei quando que é o momento, mas basicamente o que a gente vai precisar para avançar com esse projeto? Entender tudo que vocês já possuem pronto, né, de material sobre os acessórios da Fiat Strada, sobre aquelas opções que a gente tem ali, entender um pouquinho melhor... Você fala também de informação sobre cada acessório? Ficha de produto, descrição, o que é o acessório, para que serve,
como se fosse um manual, né? Deve ter informações sobre os acessórios, né? Então, é esse tipo de informação para a gente treinar a IA com tudo sobre o acessório. FAQs que vocês já tenham mapeadas também, as perguntas que vocês mais costumam receber de usuário final, de concessionária. Então, tudo que vocês tiverem de dúvidas levantadas e as respostas, né, dessas dúvidas, vai ser muito importante a gente receber. Informações que vocês tenham sobre o perfil do usuário, do comprador. E aí vão adaptando essa lógica para, quando for treinamento, eu preciso de informações e dúvidas e FAQs do perfil que vai ser treinado. É algo, né, paralelo, parecido. Depois, entender tudo que você já tem de fotos e vídeos desses acessórios também. E não é para criar nada mais, é só mapeamento do que existe, porque essa IA ela pode responder multimídia, ela pode responder não só com texto, mas também vídeos, fotos, e a gente pode criar essas lógicas. Tom de voz, que vocês gostariam que essa IA fosse mais amiga, ou mais profissional, distante, enfim, entender, né, um pouco desse direcionamento. A gente vai trazer isso tudo em bullet de briefing, tá? Mas só para explicar para vocês. E aí a gente começa a fase de programação da IA, desenvolvimento. A gente vai também validar com vocês a UX e como que vai ser, né, essa interação dentro da caixinha ali de texto e tal. E vamos no primeiro momento deixar apenas essa interação possível dentro ali do visualizador. A gente vai configurar tudo, a programação dos assets, as regras de relacionamento. E daí a gente vai fazer um soft launch entre a gente, para vocês testarem exaustivamente, fazerem perguntas, para a gente ir criando aqueles guardrails, né, os limites dessa IA. Então, primeira etapa que a gente precisa é um grande levantamento de informações, que vocês já devem ter muita coisa, é só organizar melhor a casa, e aí saber se aí quem tem o quê, né? Se Otto, Sara, Carla, cada um tem um pouco dessa informação, ou consolida numa só pessoa. Uma pasta, aí às vezes uma vai pastinha a gente ser consegue só a gente entender compartilhar. melhor como que vai ser o fluxo ideal para vocês desse projeto, para que a gente possa ter ali uma call por semana, que vai ser liderada pela Gabi, onde a gente vai levantando esses dados, aí de repente vão ter 3 semanas ali de mão na massa, de programação, e depois a gente volta a ter as calls de validação, mas é mais ou menos o que a gente precisa, e é um processo parecido para todos eles, né? Eu acho que começando É tipo o que a gente fez com as matemáticas. Isso, exato. Só que aqui talvez tenha algumas informações que vocês vão precisar descrever um pouco melhor, tipo o perfil do cliente final, né? Porque assim a gente vai também, em termos de prompt dessa IA, vai levar isso em consideração para ele interagir da melhor forma. E aí depois a gente vai entender qual é o foco principal, se é um foco mais de atendimento, tirar dúvidas, ou tem um foco maior também de direcionar para venda. Então é um pouco do approach, né, da IA, se é algo que a gente quer que ela seja mais objetiva e já leve para um call to action ali, ou se a gente quer que realmente ela fique mais disponível, né, sob demanda. Então são nuances que a gente vai determinar aí no projeto, mas eu acho que a gente pode dividir aqui em etapas. Tem uma primeira entrega que é a narrativa para o Digital Challenge, e a gente tem 2 a 3 projetos aqui, né? Tem um do visualizador, a evolução dele com o Personal Shopper dentro, como IA, e também podendo usar o visualizador para treinamento nas concessionárias e da equipe comercial sobre os diferenciais dos acessórios. Essa é uma narrativa. E aí, Otto e Sara e Carlinha queriam entender como que a gente pode ajudar de forma concreta, além do que a gente compartilhou até agora. Se vocês vão já trabalhar nos slides e a gente depois complementa, vocês já trazendo uma base de slides, falando, pô, aqui seria legal ter uma imagem representativa, aqui seria legal ter um vídeo, enfim, falando o que a gente precisa, e semana que vem a gente pode avançar com esses pontos para vocês, entendendo que no final de novembro vocês vão ter esse momento, né, com o diretorzão. E aí, Carlos, no seu outro projeto, mesma coisa, né? Você avançar com essa narrativa em cima das dores que você já apontou, das oportunidades de cross-sell, upsell, né, de ter
essa agente mais conversacional, sugerindo, né, novas oportunidades de venda ali no momento, que é o momento mais importante, que ele está mais empolgado, né, que é o momento que ele acabou de comprar, então ele está ali super atento, né, às interações, e isso pode ser feito também via WhatsApp, tá? Só para dar essa possibilidade a mais. E aí a gente trabalha com vocês nessas duas frentes de Digital Challenge, para a gente melhorar e equipar vocês com assets e inscrições, e vídeos. E a segunda frente é o kickoff. Charge complete. É entender, você ainda precisa envolver mais alguém, eu não conheço essa Karina, né, que a Letícia mencionou, e aí você me ajudar com o grupo oficial mesmo para essa frente de agente de ar, para ter uma POC do visualizador no ar no final do ano. Tá. Que eu não sei se dá tempo de falar, mas só para não gerar dúvidas também, essa parte que a Letícia falou da Karina é a nossa head. Ela está abaixo do Paulo Souto, né? Ele está acima da Letícia. Aí são ações diferentes, né? A gente, lógico, vai se beneficiar com a IA para a gente poder apresentar no Digital Challenge, mas são ideias diferentes, né? A POC, que é o processo ali com a Letícia, vai ser algo mais relacionado à rede, com o projeto que tem ali dela de Parts and Service. Agora, o que a gente quer fazer aqui, que eu acho que, pensando também pelos prazos e datas, é o que a gente consegue apresentar ali na apresentação do Speak, né? E, no paralelo, ver se é o que é possível a gente fazer essa comunicação da IA. Nem que seja um visual, né? Um clipezinho, ilustrando como seria o funcionamento dele. Mas o avanço disso aí seria em outra frente. Aí já ali com a Letícia, Karine e tudo mais. Boa. Então, essa frente de avanço que eu trouxe aqui o pessoal para entender melhor como que a gente pode avançar concretamente. Sobre as telas, o Flávio ele vai fazer, né? Aí, Flávio, já pode começar com uma lógica que nem a gente fez para a Renova, uma telinha de chat dentro da interface ali do visualizador 3D, né, com interações em texto e, de repente, com um microfonezinho para também a pessoa mandar áudio e tal. E aí faz uma tela dessa, mais algumas telas dentro do chat, com texto e vídeo, sabe, para mostrar que é multimídia. E isso eu acho que já dá para mostrar como evolução em slide ali, tá? Tem o videozão bonito, né, Otto, do visualizador 3D e tal, que esse é um vídeo que é muito original e mostra o que ele faz, que vocês podem, enquanto estiverem apresentando, ele fica rodando, né, no background da apresentação ali. E aí um outro ponto que a gente pode fazer, Flávio, aí, Carlinha, se você puder passar para a gente algumas telas desse aplicativo, tá? Porque aí a gente vê como que poderia, dentro desse aplicativo da Fiat, colocar uma seçãozinha ali de IA, um íconezinho que clica, aí sobe o modal, aí a pessoa pode interagir por ali. Então a gente criar algo parecido com isso, só mandar pode mandar lá no grupo as telas desse, né, print screen mesmo do aplicativo. Tá, porque como o Otto disse, né, tu vai ter a gente foi atrás da lei para ela está sempre trazendo novidades para a gente, como estava avançando, né? Ela nunca deixou a gente sem notícias do projeto, porque a gente já não é mais Rocket, né? Cada um voltou para suas áreas, mas a gente sempre estava perguntando nessa área. E aí esse ano o Digital Challenge, quando ele traz isso e o projeto já estava pronto e podia dar um próximo passo e ajuda de novo ao nome entrar, não sei se você sabe, não é mais o Capelano, entra o Zola era diretor comercial Fiat, apaixonado por essa parte, ele acompanhou o lançamento da Estrada, Fastback, tudo mais, não sei se você sabe, a Stellantis deu uma mudada aí no board dela. Meio que a gente teve um upgrade do cara que gosta de carro, então pode ser que ele tenha outra visão quando ele vê esse configurador e aí, assim, não sei, a minha sensação é que ele vai falar com o Metacosmo assim aqui, esses pais vocês estão fazendo, eles vão trabalhar só para Stellantis agora. Não, a minha sensação, conhecendo um pouco o Zola, e ontem ele, por exemplo, a gente teve o nosso primeiro, o primeiro Tom Hall com toda a equipe, ele quer a Fiat inovando, ele quer a Fiat líder, ele quer não a Fiat, né, mas ele deu exemplo. A Stellantis tem que ser aquela invejada, aquela que inalcançável, aquela que sempre estava trazendo inovação, pioneira. Então, exato. E ele é focado em vendas, ele é focado em resultados. Eu lembro falando de vendas, de não sei o que, então
onde eu puder enfiar a venda nos meus projetos, eu pensei. Parece que eu tava adivinhando, né, Sara? E aí, por isso que a ideia aqui era você, por isso que eu disse assim, vir para nos ajudar a levar a ideia, mesmo que eu não tenha nada pronto, entendeu, Ian? Mesmo que eu não É tenha. só a ideia mesmo. Deixa só ter um Exato. videozinho que o Flávio vai fazer, a telinha mais simples ali, só para poder mostrar, para deixar a aguinha na boca, porque depois, por exemplo, o meu projeto que foi aprovado ano passado foi 881 mil. E aí sim, depois que ele dá o ok, que o projeto vence, aí é que começa, aí a gente se preocupa com isso. O negócio é vencer. Ô, Carlinhos, a gente o tem negócio é ficha conseguir de mostrar pro acessório? cara. Hã? A gente tem ficha de acessório fácil? Você ou o Otto, que mexe mais com concessionária? A gente tem que ir atrás do, como é o nome dele? Mandacaru, né? Por exemplo, essa parte técnica do acessório Não, tem que ser no beleza. Mandaca, né, Otto? Vamos com ele. marcar um ponto entre nós três, a gente separa quem vai Isso. procurar o quê, quem vai conseguir fazer o quê. Algumas coisas eu tenho, mas acho que bobear tá até mais desorganizado, a gente concentra tudo e manda pro Ian. E aí, Carlinha, a ideia, se quiser, a gente marca um Eu pontinho vou com a fazer agenda do separado, Ian tá, aí. Ian? Só para e a não gente misturar Sim. o Autotrack o autotrack e o do Mopa Experience, entendeu? Porque o outro é só um sonho que tá na minha cabeça. O outro já existe, uma POC, tá em andamento, mas você concorda que um chama o outro e tudo tá a sua empresa por trás. E eu sinto, modéstia à parte, porque eu ganhei ano passado, eu fui finalista com 3, ganhei com 2. Eu tô pensando receita de mais bolo, assim, ó. A gente começa a apresentar o pitch. Então, a gente teve um parceiro aqui que foi a Mestra Cosmo, a gente apresentou outro pitch. A gente teve um parceiro aqui que foi a Mestra Cosmo. Ano passado, a parceira que estava comigo, que me ajudou, também estava lá e, enfim, ganhou, né? E já está fazendo até outros projetos aqui dentro lá não é da sua área, né? Eles são banco de dados, eles são mais coisa de estrutura, porque a gente aqui não tinha uma coisa mais estruturada, então veio junto, tá muito top. E modéstia à parte, como vencedor ano passado eu fui bicampeã, esse ano eu quero ganhar os 3 primeiros, tá aí, ó. Eu sou audaciosa. Boa. Cara, eu não entro em nada para perder. A gente entende que a relação com vocês é de longo prazo, então, que a gente puder ajudar para essas frentes de Digital Challenge que tem uma super visibilidade, né, com a alta diretoria, conta com a gente, mas eu só preciso desse direcionamento bem claro de onde que a gente pode ajudar para não chegar ali na véspera faltando 3 dias, precisamos dessa lista toda, aí fica mais difícil da gente. Então, se a gente conseguir semana que vem, a gente já pode deixar aqui mais uma meia horinha de follow-up. A gente vai avançando com essa agenda Digital Challenge. E aí, Otto, você me ajuda com a agenda que a gente falou com a Letícia na terça, que tem uma agenda comercial, né, para frente lá de incentivos e né, na parte da concessionária, já que a gente estendeu aí por mais 2 meses o provador. E essa frente com a Karina e com a equipe para, beleza, faz sentido a gente avançar com essa POC, então vocês têm agora sinal verde para poder iniciar. E foi mais ou menos isso que a gente vai precisar de informações para a gente iniciar. E esse não tem urgência, vai ser diante da velocidade que vocês puderem, mas o quanto antes melhor. Mas uma coisa está ligada à outra, Tayane. Mas uma coisa muito ligada à outra, porque à medida que imagina um board vendo um negócio desse, mas você está precisando de quê? Você está precisando de dinheiro? A coisa acelera. Isso. Entendeu o que eu quero dizer? A coisa acelera. Aqui eu conheço, eu digo isso, eu vivi isso na pele. Coisa que estava 2 anos parado, do nada alguém gostou e disse, mas isso não está funcionando, não, está faltando o quê? Está faltando dinheiro, está aprovado. Geralmente é assim. Mas vamos fazer isso então. Quinta-feira, o que vocês acham da gente falar quinta-feira que vem? Porque aí dá tempo da gente avançar já com algumas telas e a gente vai mantendo esse ritmo. Fechou. A gente vai tentar fazer um esforço, tarefa aqui, para levantar todas essas informações que a gente anotou aqui. Então vamos quinta, 4 horas? O que vocês acham? Para mim tá bom. 4h30? Como foi hoje? Pode ser. Pode ser? Então eu vou duplicar aqui, já mando para vocês. Mais uma vez te agradecer, sei que se vocês têm outras empresas e vocês são comercial, né, mas obrigada por acreditar. Não, mas assim, tem outras demandas para atender, mas vai ter um
hub só de Stellantis lá Eu dentro da quero Metacosta. escritório aí do Eu ia lado de dizer, vocês. um dia você já foi jovem, teve um sonho, então eu sou essa pessoa. Então, obrigada aí de ter atrapalhado a reunião. Desculpa não ter entrado nas outras, como você viu, tava com problema de saúde, mas aí Eu até achei que você tô ia de entrar. volta com força total. Quero levantar 3 troféus no final do ano. Vamos lá, vai dar Vamos pra certo. cima, É isso, vamos pedimos pra no cima. Faustão. Boa, pessoal. Eu Então quero conta chegar com a lá. gente, hein? Eu quero, já pode pedir Gente. música? Eu já quero assim, tá? Brincadeira. Obrigada, viu, gente? Desculpa aí Nada, a intenção aí da Imagina, reunião. gente. Obrigadão, Valeu, gente. Obrigado. Tchau, gente. Até Oh, logo. Tchau, gente. Tchau, tchau. Ih.